Dia desses, uma querida no TikTok publicou um vídeo que viralizou e no vídeo ela acordava muito cedo, antes das 5, para fazer pão e para preparar o café da manhã da família. E no vídeo ela vai dizer que esse é um costume que ela tem especialmente aos domingos, mas a gente percebe conforme ela vai falando e no contexto do vídeo todo que esse grande cuidado com a família dela é uma coisa habitual. E a gente fala então um pouquinho sobre isso hoje, sobre esse novo patriarcado enfeitado que a gente está vivendo agora e que é um patriarcado enfeitado e sustentado pela voz das mulheres. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa e esse é o canal Trama Literária. Hoje a gente fala um pouquinho sobre o que se chama de tradwifes, e isso que eu tô chamando aqui de patriarcado enfeitado. Bem, esse vídeo dessa mulher passou acho que eu vi primeiro no TikTok, e a gente tem esse cenário aí dela cuidando da família e se levantando muito cedo para fazer pão, para amassar pão, para preparar todo o café da manhã. Fala sobre isso, sobre essa rotina, mas tem uma coisa que ela fala que me chama bastante atenção no vídeo, que ela fala que tá dando valor ao simples, e a gente fala sobre isso, então, e sobre outras coisas relacionadas a esse tema aí, sobre essa questão dessas novas formas de patriarcado que a gente está vivendo e que perigosamente ele é sustentado aí pelos discursos das mulheres. Bem, a gente poderia perguntar o seguinte: se o feminismo também não é sobre o direito de escolha? E a gente pode dizer que sim, né? Até porque ninguém está falando sobre o indivíduo, sobre essa mulher especificamente, ou sobre como ela vive a vida dela. Acho que isso é o menos relevante. Cada um vive a sua vida ao seu modo e como queira. Mas a gente precisa conversar, talvez, sobre como que esses discursos eles vão se naturalizando, vão se embrenhando e se pregando a outros discursos, e isso vai se tornando uma verdade, essa ideia de que a mulher nasceu para cuidar do lar, esse resgate, aliás, disso que já é dito desde que a mulher está no mundo, esse resgate dessa ideia de que a mulher tem que cuidar do lar, que a mulher tem que cuidar da família e que o homem ele é o provedor. A gente percebe esse discurso aí de maneiras diferentes, em discursos diferentes, mas que acabam desembocando aí no mesmo lugar, que é sustentar o patriarcado. Então a gente vê essa diferença e a gente tem esse indivíduo que vive a maneira como queira, assim como todo mundo vive a vida como queira, mas a gente pensa nesse discurso que ele vai se impregnando a outros discursos e vai ganhando esse tom de é assim que se deve viver a vida, ou é assim que você deve fazer para ser feliz. Quando ela fala dessa questão da vida simples, e aí a gente consegue questionar isso muito fácil, se a gente consegue trazer isso para a realidade das mulheres brasileiras, quando ela fala da vida simples, a gente olha para o espaço que ela tá e a gente consegue perceber que a vida dela não é simples, a vida dela pode ser cotidiana, a vida dela pode ser banal, a vida dela pode ser repetitiva, mas a vida dela não é simples, porque é uma vida recheada por luxo. Se a gente for pensar só na mesa do café da manhã que ela monta, a gente já consegue analisar que não é simples, porque ela chega lá para uma parcela muito pequena da sociedade a possibilidade de montar em todo domingo uma mesa como aquela. Assim como se a gente olha para casa, a gente também percebe que não é uma casa simples, então a gente já sabe que a vida dela não é simples, a vida dela talvez seja repetitiva e monótona, mas não simples, porque a gente vê que é uma vida muito abastada financeiramente, sorte a dela. Quando ela publica o vídeo, quando outras mulheres vão assistir o vídeo, a gente começa a ficar com a impressão de que realmente talvez aquilo seja o certo, ou que talvez seja por meio daquele caminho que eu vou encontrar a felicidade, por meio de uma vida que vai parecer mais tranquila, que eu não tenho que tomar grandes decisões, até porque o grande provedor da casa está tomando as grandes decisões, está tomando as decisões importantes, então parece que a vida da mulher vai ser mais protegida, mais calma e sem grandes problemas. Se a gente olha novamente para a realidade brasileira, a gente vai perceber que isso é uma falácia. A gente não tem homens tendo condição, assim, maioria, vamos dizer assim, tá todo mundo na luta, tá todo mundo trabalhando, todo mundo se lascando, então a gente não tem uma grande quantidade de homens, assim, com essa condição de ser esse grande provedor para poder abastecer essas famílias e para poder abastecer essas casas. Temos um grande problema. Acho que o outro grande problema é que esse discurso, ele vai contrapor uma questão de felicidade e tristeza, porque dá a impressão
impressão de que quando a gente fala sobre a importância da mulher conquistar liberdade, ou da mulher, inclusive liberdade financeira, da mulher conquistar autonomia, a gente está falando da mulher conquistar felicidade. E não é bem assim, até porque a gente vive no capitalismo, e se a gente vive no capitalismo, a gente vive, na maior parte das vezes, para ganhar grana, para sobreviver o outro dia, e não é sobre felicidade, é sobre você ser independente financeiramente, sobre você conseguir ser dona do seu nariz, sobre você ter sua grana, não é sobre felicidade, até porque ninguém tem a fórmula para felicidade, não é o feminismo que vai deixar ninguém feliz, não é ser dona de casa que vai deixar qualquer pessoa feliz também, até porque felicidade é sobre outra coisa. Quando a gente fala de feminismo, a gente fala sobre direitos políticos, a gente fala sobre possibilidade de autoproteção, sobre possibilidade de autocuidado, sobre possibilidade de ter condição de ir e vir quando deseja e quando quer, sem ser impedida por ninguém. A gente pode também questionar o que se tem implícito nesses discursos, que é sobre um certo respeito à vontade daquela pessoa. E aquilo que eu falei lá anteriormente, cada um faz o que quer com a sua vida, mas a gente precisa questionar como se formam as nossas vontades dentro de uma sociedade estratificada socialmente. Ainda mais no Brasil, numa sociedade profundamente dividida socialmente, profundamente classificada. E quando a gente pensa na formação de vontades, a gente, numa sociedade como a nossa, a gente também pensa que essa vontade ela vai ser pautada no desejo de ter coisas que a elite tem, né? Então, se a gente pensa que as nossas vontades, na maior parte das vezes, são conquistar coisas que a elite tem, então, quando a gente percebe essa repetição desses discursos por parte de mulheres com muita grana, ou que são casadas com um homem que tem muita grana, porque muito provavelmente essa grana não é dessa mulher, senão ela não estava fazendo pão 4 horas da manhã. Quando a gente percebe a repetição desses discursos por parte de mulheres com muita grana, e esse discurso ele vai respingando em mulheres ali que estão vivendo a vida e que estão tentando fazer o céu, a gente percebe a busca de uma vontade por parte de classes menos abastadas, a busca por alguma coisa que muito provavelmente não chega, né? Que muito provavelmente a gente fica devendo enquanto sociedade, porque, não, como eu disse lá atrás, não vai ter tudo isso de homem provedor para prover todas essas mulheres que estão querendo ser providas e estão querendo uma vida aí mais fácil do que trabalhar e cuidar do seu próprio nariz. Fica claro, então, e é importante a gente entender, quando a gente fala de feminismo e da importância de trabalhar, o feminismo e o trabalho, ele não vai ser visto como alguma coisa que te permita conquistar a felicidade. Ele, no máximo, te permite conquistar algum dinheiro e talvez te permita conquistar a independência financeira. Se te permitir conquistar a independência financeira, te permitiu muita coisa. Mas, para além disso, a participação numa vida em sociedade, para além do espaço de casa ou para além dos espaços pensados só pelo provedor, a participação no mundo social, a participação em grupos sociais permite com que a gente se entenda de uma maneira autônoma, permite com que a gente construa as nossas ideias de maneira autônoma. Então, para além da independência financeira, a gente muito possivelmente vai ter um ganho emocional, a gente vai ter um ganho de construção, de elaboração de uma forma diferente da nossa subjetividade, que vai ser muito diferente da forma como uma mulher dona de casa, uma mulher que fica o dia inteiro a cuidado do marido e dos filhos, vai elaborar a sua subjetividade. Então não tem a ver com felicidade, tem a ver com se entender, talvez de uma maneira mais sincera, de uma maneira mais honesta, com os próprios desejos, com as próprias vontades, com as próprias coisas que a gente esteja querendo pensar, decidir, desdecidir, mudar, enfim, a gente pode ir para lugares diferentes quando a gente consegue pensar sozinha, quando a gente consegue pensar de uma maneira autônoma e quando, em certa medida, a gente consegue bancar isso financeiramente também. É importante a gente saber que todo esse discurso ele tem um teor profundamente religioso, então a gente está falando de mulheres com grana que estão especificamente dentro de espaços religiosos e que vão veiculando isso como uma verdade que vai funcionar para todo mundo, e a gente tem aí isso sustentado biblicamente, de que a mulher é o pescoço e o homem é a cabeça, como se a mulher ela vai ser o sujeito que sustenta a casa e o homem
homem vai ser o sujeito que vai tomar as grandes decisões, que vai prover, olha só. Só que aí a gente tá pensando que a gente tá fazendo um contrato em muito longo prazo. A gente não consegue garantir que a gente vai sustentar as mesmas decisões durante um bom tempo. A gente não consegue garantir num pacto com a gente mesmo que a gente vai pensar da forma como a gente pensa em alguns anos. E quando a gente pensa nesses acordos, que vai servir pra gente, que a gente também quer que sirva pro outro. Então, se a gente não consegue fazer um acordo de uma decisão permanente nem com a gente mesmo, é impossível fazer esse acordo com o outro. A gente não consegue decidir quanto tempo o outro vai participar desse contrato que a gente estabeleceu, porque a gente não consegue decidir nem quanto tempo a gente vai participar desse contrato. Quando a gente fala, então, dessas novas formas de patriarcado sendo difundidas e sendo difundidas pela voz de mulheres, por um desejo construído e resgatado lá de 1950 por parte das mulheres, a gente pensa num discurso bastante perigoso porque volta a ser limitativo da liberdade das mulheres. Hoje a gente não vive num cenário muito propício para as mulheres ainda, a gente ainda convive com muita violência, mas a gente já consegue uma série de coisas como trabalhar, conquistar o nosso dinheiro, ir para os nossos lugares, ter leis aí que protejam em certa medida os nossos direitos, e é bastante importante que a gente não perca isso de vista e entenda que por mais que seja difícil viver, e vai ser difícil viver de qualquer maneira, mas é muito importante a gente entender que perder esses direitos que a gente tem conquistado propositalmente parece um caminho muito perigoso para a gente perder também a nossa liberdade. Por mais que pareça um cenário muito bonito e um cenário bastante promissor, é importante a gente entender que é um cenário fantasioso, que a gente não sabe por quanto tempo vai ser possível nem para as mulheres que conquistaram, e que é um cenário no qual não dá para saber o que vai acontecer com essas mulheres caso em algum momento esse pacto, esse contrato, esse acordo se quebre, justamente porque essas mulheres não têm uma subjetividade fortalecida o suficiente para sobreviverem no mundo social, não têm muitas vezes grana suficiente para sobreviver nesse mundo social, e por mais que pareça um cenário muito maravilhosinho, a gente precisa pensar em todos os cenários possíveis e pensar, obviamente, em quem é a parte mais prejudicada caso em algum momento isso dê errado. Vale ressaltar que a gente tem o patriarcado aí sendo belamente resgatado, não só por meio das tradwives, não só por meio dessas donas de casas que estão resgatando um estilo de vida aí de 1950, a gente tem outros discursos se fortalecendo e a gente volta a falar sobre isso em outros vídeos mais adiante. Até mais!